Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você por estar aqui conosco neste domingo, por atender a esse chamamento que é tão importante para todos nós, que é aprender a palavra de Deus. A cada domingo, a partir das 17 horas, nós estamos juntos aqui, eu, você e todos os alunos aqui presentes, para nós participarmos desta aula. Nós estamos numa série especial chamada Nossas Convicções. Hoje é a segunda aula. Se você perdeu a primeira aula, não tem problema. Você pode ir no Facebook da Igreja Batista Candelária e pegar lá o link. Mas eu quero dizer a você que você é muito bem-vindo. Sinta-se abraçado aonde você estiver. Você que está aí nas Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Portugal. Você que está na Suíça também nos acompanhando. Você que está nos Estados Unidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Leandro, um grande abraço para você aí no Rio de Janeiro. Muito bem, nós vamos iniciar então a nossa aula. Eu convido você a transformar aí o seu celular, o seu notebook, a sua TV ou o seu smartphone num altar. Ou seja, você, assim como se você estivesse dentro do templo, assistindo o culto dentro do templo, transforme aí o seu aparelho também num altar, com reverência, com responsabilidade. Nós vamos adorar o Senhor porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, e Ele merece de todo o nosso louvor. Portanto, eu quero também saudar aos nossos irmãos que estão aqui conosco, presentes. Deus abençoe vocês, sintam-se também abraçados, em nome de Jesus. Vocês são todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar fazendo uma oração, então eu convido você a fechar seus olhos para a gente conversar com Deus, porque não existe nada mais importante do que você iniciar todo e qualquer plano, projeto, atividade na sua vida, convidando o Senhor para dirigir os seus passos. Portanto, feche seus olhos e ore comigo. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta feliz oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui na sua casa, para estudarmos a sua palavra. Querido Deus, nós sabemos que em nós não há bem nenhum, mas o teu olhar de misericórdia nos alcançou, nos tiraste das trevas para a tua maravilhosa luz, e hoje nos deste a certeza de que um dia, meu Deus, nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós queremos te pedir, Pai, que esta aula seja dirigida pelo teu Espírito, pois sem Ele nada podemos fazer. É Ele que nos ensina, é Ele que nos lembra as tuas palavras, é Ele que nos revela, é Ele que nos traz luz e conhecimento para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta tarde. Portanto, em nome de Jesus nós te pedimos, abençoa a todos nós que estamos ligados, conectados, aqueles que estão distantes, ligados pelo Facebook, aqueles que estão em trânsito ainda saindo da sua casa para a igreja, que sejam guardados íntegros, meu Deus, até a sua chegada. Em nome de Jesus, recebe a nossa sincera e profunda gratidão, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Nós tivemos semana passada uma pequena introdução para que nós tivéssemos algumas bases bíblicas alicerçadas na Bíblia, na palavra de Deus, de que esta palavra é de fato a palavra de Deus, de que esta palavra de fato é a palavra vinda da boca de Deus para nós. E hoje nós vamos continuar com esta segunda aula, trazendo alguns fundamentos que você vai essencialmente precisar doravante. Por que, irmão Isaías? Bem, nós estamos vivendo dias difíceis, nós não estamos vivendo dias fáceis, nós estamos vivendo dias de dificuldade, dias de aperto, dias em que nós temos sido exigidos, nós temos sido provados. E tenha certeza, se você ainda não foi, você será aprovado. Você será aprovado na sua fé, você será aprovado na sua vida relacional, você será aprovado com tentações, você será aprovado na sua integridade. Nós seremos testados e provados em todas as áreas de nossa vida, temperamento, personalidade. Agora, quando isso acontecer, nós não falharemos com Ele, nós não falharemos com Jesus, nós não falharemos com a palavra de Deus, nós não falharemos com o Senhor. Mas nós não falharemos porque nós somos um povo baseado em convicções, nós somos um povo baseado em princípios, irmãos. E quando chegar esse dia em que os nossos princípios e as nossas convicções elas forem testadas, nós responderemos
de acordo com aquilo que nós temos dentro de nós. Nós responderemos exatamente com a medida da nossa fé, do nosso conhecimento. E nós não falharemos, é a nossa pretensão, é o nosso foco, é a nossa promessa diante daquele que foi até o final e não falhou conosco. Independente das circunstâncias que ele tinha que enfrentar, ele foi até o fim e morreu de morte de cruz, e foi até o final e cumpriu a sua missão e não falhou, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Agora, como é que nós responderemos a essas provações? Como é que nós responderemos a esses testes, a essas provas que nos sobrevirão? Nós responderemos com aquilo que nós aprendemos aqui, com aquilo que nós manifestamos, aquilo que tem estado dentro de nós. E só está dentro de nós aquilo que nós permitimos entrar. E nós estamos aqui exatamente para isso, não é? Então, continuando sobre nossas convicções, as bases fundamentais da fé cristã, nós vamos lembrar que semana passada nós paramos quando nós provamos de que Deus, a palavra de Deus, ela foi enviada à terra através de Jesus, e as palavras dele foi transmitida aos discípulos, aos apóstolos, que por sua vez escreveram o que viram e ouviram e foram transmitidas até nós. E nós, segundo a Bíblia, somos mais bem-aventurados do que aqueles que viram e ouviram, porque nós não vemos, nós não vimos, nós não ouvimos, mas nós cremos. Amém? Então, isso faz toda a diferença na minha e na sua vida. Agora, se Jesus é o nosso alicerce e a palavra de Deus é o nosso fundamento e as nossas convicções estão baseadas nisto, nós vamos hoje reforçar a defesa desses princípios. Irmão Isaías, por que é necessário reforçar as defesas dos nossos princípios? Bom, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 14 até 16. 1 Pedro, capítulo 3, 14 a 16, você deixa a sua Bíblia aberta e vai acompanhando a leitura. Pode fazer, irmão. Todavia, ainda que venhais a sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes. Não temam, portanto, por causa dessa ameaça, nem mesmo vos alarmeis. Antes reverenciai Cristo como Senhor de vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Muito bem, até o 15. Você vai ler o 16 depois. Vamos lá. Antes, o versículo 15 diz assim: antes reverenciai, ou seja, antes vocês honrem, adorem, preste culto a quem? A Cristo, como Senhor em vosso coração. Aqui vem a resposta, porque nós precisamos reforçar os nossos princípios, reestudar, rever, revisitar. Por quê? Aqui está a razão. O apóstolo Pedro diz o seguinte: estando vocês sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Mas alguém pode inclusive perguntar a você: irmão, que esperança é essa que há em você? Que você pode responder com tanta convicção: que esperança é essa que alguém que você diz que tem? Bom, eu vou pedir para um segundo irmão ler Gálatas 5 e 5. Gálatas 5 e 5. Mas nós que vivemos pelo Espírito esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Nós que vivemos no Espírito, ou pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança.
em outra versão. A justiça que é a nossa esperança. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele atribui o seu chamado apostólico, inclusive a esperança da glória. Por favor, um terceiro irmão, Jonas, abra aí em Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2. Tito 1, versículo 1 e 2. Pode ler. Ao servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé entre os eleitos de Deus, no pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, de Deus, que não pode prometeu todos os tempos eternos. Na esperança de quê? Da vida eterna. Então qual é a sua esperança? Então, o primeiro texto que a irmã Dani leu: qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Que esperança é essa? A esperança da vida eterna. Entendeu? Dani, pode continuar a leitura e ler o 16, por favor. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o nosso bom comportamento, pelo fato de vivermos em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias palavras. Entendam que no momento em que você se posiciona, preste bem atenção, no momento em que você se posiciona, tá? No momento em que você diz, isto é o que eu creio nisto. Quando você se posiciona, o Espírito de Deus cuida para que em derredor de você, em volta de você, os caluniadores, mentirosos, maledicentes, eles se sintam envergonhados pelo que falaram mal de você. Olha que promessa linda. Contudo, façam isso com o quê? Com humildade, com respeito, conservando boa consciência. Ou seja, não podemos de maneira alguma, porque nós temos convicção de que temos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, de que Deus já nos tirou das trevas para a sua luz, já escreveu o nosso nome no livro da vida, que temos a convicção de que temos o penhor do resgate da igreja, que é o Espírito Santo em nós, porque a igreja vai ser arrebatada somente àqueles que têm o penhor, que foi deixado por garantir o Espírito. Então o Senhor vem resgatar a igreja. O selo que há em você, que há em mim, não é porque nós temos convicção disso que vamos ser arrogantes, que vamos ser desrespeitosos com aqueles que não conhecem, que são ignorantes da fé, que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados. Nós temos que ter humildade e respeito, conservando boa consciência. Ou seja, eu fiz tudo o que era possível fazer, eu disse tudo o que era possível dizer, eu me comportei como um verdadeiro cristão, atendendo às orientações de Cristo Jesus. E aí você tem boa consciência de quê? De que o sangue daquela pessoa não será requerido de você. E você entende o que é isso? Quando a Bíblia diz que requererá o sangue do inocente sobre de nós, é quando nós temos a oportunidade de dizer, de fazer, orientar e ensinar, e não fazemos. E se aquela pessoa venha a se perder, ele será requerido de você. Por quê? Porque a você foi dada a oportunidade de falar do amor de Deus. Então, temos que ter boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade, aqueles que por trás falam com maledicência, tentam, iludir, dar a volta, falar mal, tudo isso aí contra o vosso bom comportamento, pelo fato de você viver em Cristo, eles fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. Isso é lindo, irmãos, isso é lindo, porque isso honra o nome do Senhor. Uma certa vez Jesus, no sermão, no célebre sermão da montanha, ele disse o seguinte, que nós devemos praticar as obras de tal maneira que o mundo, vendo as nossas boas obras, eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Você entende isso? Bem-vindo, Geórgio, Vanildo. Você entende isso? Ou seja, pelo fato de você se posicionar, se postar como um verdadeiro cristão, seguindo os princípios
elementares da doutrina, as bases fundamentais da fé, revelando suas convicções, as suas atitudes. As pessoas que veem, glorifiquem a Deus que está nos céus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ou seja, eles vão se envergonhar pelo comportamento deles. Eles vão ter vergonha de lhe criticar, de lhe repudiar, de não te ouvir, de falar mal de você. O Espírito Santo vai constrangê-lo a eles ficarem envergonhados. E quantas vezes acontece isso, não é? Muitas vezes, talvez você já tenha passado por essa situação. Alguém tenha dito: poxa, eu lamento tanto não ter te conhecido bem, ou ter falado, enfim. Acontece isso, sim, acontece, né? Acontece no nosso meio, acontece fora do nosso meio. Mas o nosso comportamento é esse, entenderam? Então vamos reforçar nossas defesas, amém? Muito bem. Então Deus anunciou que usaria um profeta, que era o seu filho, para revelar a sua palavra, a sua vontade e os seus decretos. Ele revelou isso desde a antiguidade. Agora nós vamos revisitar o Antigo Testamento e vamos buscar no Antigo Testamento aquilo que nós estamos estudando hoje, aquilo que já foi anunciado, que foi preparado, que foi dito pelo próprio Deus, o que nós estamos estudando hoje, que são as nossas convicções, que é a sua palavra. Abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 18, os versículos 18 e 19, para provar a afirmação de que Deus colocaria as suas palavras na boca do profeta, o profeta Jesus, aquele que veio, o seu filho, para nos falar a sua palavra. E diz assim, o versículo 18: levantarei do meio de seus irmãos, Deus falando com Moisés, levantarei do meio de seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, ou seja, as palavras que esse profeta que eu vou levantar do meio de vocês vai falar, essas palavras que eu vou colocar na boca dele, essas palavras que aquelas pessoas vão ouvir, se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, diz o Senhor, eu mesmo, o próprio Deus dizendo, eu mesmo lhe pedirei conta. Ou seja, vejam como é sério esta afirmação de Deus. Ele diz que vai falar diretamente com o profeta e que vai colocar na boca do profeta as suas palavras, e aqueles que não derem ouvidos a este profeta vão ajustar contas com ele. Agora, a pergunta é: de quem Deus está falando a Moisés? De quem Deus está se referindo a Moisés? Esta é a pergunta. De quem é que Deus está falando ali com Moisés? Deus está falando de quem? De Jesus. Muito bem. Ok. Agora, para provar de que ele está falando de Jesus, nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 5, os versículos 45 a 47. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante Deus ou perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. A nossa esperança, já vimos no texto anterior, ela não está em Moisés, mas a esperança daquele povo estava em Moisés.
E aí Jesus vai mostrar, vai provar a eles que o próprio Moisés, em quem eles tinham esperança, não é? Estava citando Jesus e recomendando ouvi-lo. Então vamos lá. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Porém, se vocês crescem de fato em Moisés, creriam em mim também, pois ele mesmo escreveu a meu respeito. O próprio Moisés escreveu a meu respeito. Nós acabamos de ler que Moisés estava escrevendo aquilo que Deus disse a ele. E estava escrevendo de quem? De Jesus. Vamos adiante. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão de fato no que eu digo? Moisés disse que Deus colocaria em sua boca as suas palavras e os seus ensinos. Colocaria em sua boca as suas palavras e os seus ensinos. Ou seja, os ensinos que Jesus estava ensinando, os ensinos que Jesus vinha diretamente de quem? Diretamente de Deus. Esta palavra veio diretamente do céu, diretamente de Deus. Então aquilo que Jesus estava ensinando ali, e que eles não criam, Jesus então fez uma alusão a Moisés, em quem eles tinham esperança. E Jesus disse: se vocês de fato crescem no que Moisés escreveu, vocês creriam em mim, porque o próprio Moisés, em quem vocês têm esperança, escreveu de mim. E ele disse que em mim estariam as palavras de Deus. Entende? Então, para provar, vamos ler um pouco mais adiante agora, ainda em João, no capítulo 6 e o versículo 38. Porque eu, Jesus, desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Entendam então que existe uma confirmação desde a antiguidade de que estas palavras, na qual você baseia suas convicções, na qual você baseia a sua fé, na qual você baseia o seu procedimento, a sua vida cotidiana, a sua vida diária, os seus relacionamentos. Então, nesta palavra, nós estamos baseando de fato na palavra que veio diretamente de Deus. Prova cabal de que esta palavra em que nós nos baseamos a nossa vida e temos esperança da glória é a palavra de Deus. É o próprio Jesus que está dizendo: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Vamos ver um caso. Na festa dos tabernáculos, Jesus estava na Galileia com os seus irmãos. E todos nós sabemos que os irmãos de Jesus foram provavelmente os últimos a crerem nele, ou a crerem nele como o Messias, como o Salvador. Naquela ocasião, Jesus estava com eles e eles diziam para Jesus: por que você não vai a Jerusalém? Porque quem faz o que você faz, ou quem faz o que você diz que faz, merece receber atenção. E para você ter atenção, você tem que ir a Jerusalém. Você não pode ficar nas circunvizinhas, nessas cidades pequenas, porque você não vai ter o que eles queriam dizer, você não vai ter fama, você não vai crescer, você não vai alcançar seus objetivos. Vá a Jerusalém. E Jesus disse para ele: não é a minha hora. Subam vocês para a festa dos tabernáculos e eu subirei depois, porque nem agora é a minha hora para subir. E eles foram. E Jesus ficou e foi um pouco depois. No capítulo 7 do livro de João, aconteceu algo extraordinário. Jesus
com seus irmãos, com a sua família, com seus amigos que o conheciam. Vamos aqui fazer uma simulação. Né? Nós conhecemos aqui algumas pessoas, alguns jovens, outros bem pequenininhos, já tão grandes por aqui. E um jovem como Jesus, que cresceu ali no meio daquelas pessoas, que vocês sabem, Jesus cresceu como cresceu qualquer criança, cresceu em graça, em sabedoria, mas ele cresceu em estatura também, ficou forte e brincava com as crianças ali, né? E ele foi pequeno também. Aliás, tudo do reino de Deus, né, Jorge? Começa pequeno para depois crescer, nada começa grande. Tudo começa pequenininho, é a lei da vida, é a lei da natureza, é a lei do reino de Deus. As coisas devem começar pequena, ir se estruturando, pegando forma, criando base para depois crescer. E quando estiver grande, ter base para não ruir. Mas aquilo que começa muito grande, já pode ter certeza, as coisas que começam muito grandes, elas não têm, provavelmente, não têm a aprovação de Deus. Elas devem começar pequenas e ir crescendo e se estruturando. E Jesus cresceu assim. E os amigos dele viram ele crescendo por ali. Ele foi tomando aquele jeitão, adolescente, pré-adolescente, ficou jovem. Aos 12 anos ele já estava lá no templo, né? Revelando o propósito para o que foi chamado. Os pais perderam ele, né? E 3 dias ficaram procurando lá, foram no caminho, tiveram que voltar, né? Um dia e meio de viagem, tiveram que voltar porque não encontraram ele. E quando caçaram, Jesus estava lá no templo conversando. Muito bem, mas aqui é outro caso. Jesus ali no meio dos seus irmãos, dos seus amigos, e ninguém o reconhecia, ou não tinha a fé que você e eu tem nele. Acreditava que ele de fato era o Cristo, o Filho de Deus. Né? E aí o que é que acontece? Os judeus, versículo 15, e os judeus maravilhados, eles diziam: como sabe este homem letras sem nunca ter estudado? Imagine você conhecer alguém que nunca passou numa escola, nunca foi a uma faculdade, nunca passou aos pés de Gamaliel, quer dizer, naquela época, né? Hoje, nunca ter ido numa escola técnica ou não ter estudado absolutamente nada, e de repente essa pessoa, ela apresenta um conhecimento superior, um conhecimento acima do conhecimento de todos, e dialoga e conversa versado em todos os assuntos. E aí você fica impressionado, você fica maravilhado. Diz a Bíblia que os judeus ficaram maravilhados. Meu Deus, como pode? Eu conheço Jesus, eu conheço o filho de José, não é? Que já morreu, é filho de Maria, conheço seus irmãos. Eu nunca vi Jesus ir numa escola. Eu nunca vi levarem ele para aprender lá na escola de Tirano, em algum lugar. Não. E de repente ele apresenta o conhecimento, eles ficaram maravilhados. E diz: estes homens, sabe este homem letras sem nunca ter estudado? A resposta está no versículo seguinte, está no versículo 16. O próprio Jesus responde. E ele diz: respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina, ou o meu ensino, ou a minha palavra é o que? Não é minha, e sim de quem? Aí nós vamos agora, mais uma vez, não é? Amarrar as questões anteriores. Jesus aqui reafirmando de que o que ele estava ensinando, a doutrina que ele estava pregando, as palavras que ele estava dizendo, que estava na sua boca e maravilhavam todos, não eram as palavras dele, eram as palavras de quem? Daquele que me enviou. E qual foi o versículo que nós lemos anteriormente? Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem? Daquele que me enviou. E aqui, quando se maravilhavam, ele dizia: essa palavra não é minha, ele coloca na minha boca esta palavra, e eu digo as suas palavras. Amém? Uma outra prova está no capítulo 12 do Evangelho de João. João capítulo 12, nos versículos 48
49 e 50, diz o seguinte: aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. Parêntese, foi que nós lemos anteriormente, Jesus dizendo que ele mesmo não ia julgar essas pessoas. Não, eu não vou julgar vocês, porque tem quem julgue vocês. O próprio Moisés julga vocês, as palavras de Moisés julgam vocês, porque ele próprio escreveu de mim, disse que vocês me ouvissem e vocês não me ouvem. E aqui ele repete aquilo que Deus disse a Moisés lá na antiguidade, lá no Sinai. O que é que Deus tinha dito que nós lemos? Aquele que não ouvir, ou não der atenção, ou não receber as palavras deste profeta, eu mesmo, o próprio Deus dizendo, terei um encontro com ele para questionar, ou seja, para julgá-lo. E aí Jesus diz assim: aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa mesma o julgará no último dia. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele repetindo aqui, esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim eu falo. Então, é tão importante, irmãos, esta palavra que o próprio Deus ordenou. É tão importante estas palavras que o próprio Cristo nos ensinou. É tão importante essas palavras que chegou até nós através da Santa Escritura. É tão importante que o próprio Deus disse que ela deveria ser lida para que o povo ouvisse com um propósito. Vamos ler. Deuteronômio 31, 10 a 12. Deus ordenou que esta palavra fosse lida para o povo, que a sua palavra fosse lida, ou seja, os seus decretos, seus mandamentos, suas ordens, suas leis, fossem lidas para o povo com um propósito. E este propósito era que ao ouvir a palavra de Deus, o povo aprendesse a temer a Deus. Vamos ler. Diz assim: e Moisés ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante as festas das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, ao seu Deus, no local que ele determinou, no local que ele escolheu, vocês lerão esta lei perante eles, para que a escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres, crianças, os estrangeiros que morarem nas suas cidades. Para quê? Para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Então, a importância desta palavra é tão grande que o próprio Deus ordenou que ela fosse lida para que o povo ouvisse, mulher, homem, criança, estrangeiro, enfim, todos ouvissem. Para quê? Para que aprendessem a temer ao Senhor. Então, irmãos, a importância desta palavra, a leitura desta palavra, ouvir a leitura desta palavra, ouvir esta palavra, tem um objetivo: é para que a gente aprenda a temer o Senhor. Por isso, temos segurança que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Amém? Não há dúvida, ela é poderosa e ela nunca é desperdiçada. Nunca ela é desperdiçada. Ou seja, ela cumpre a ordem de quem enviou, de quem a falou, o próprio Deus. Para provar, Isaías 55, 10 e 11.
Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para que ela possa produzir sementes para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então há um propósito. Essa palavra não se desperdiça, ela não se perde, ela é poderosa. Eu separei um trecho aqui que você conhece, mas é um trecho que reforça o poder desta palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e é eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Este trecho deixa muito, mas muito claro, que a palavra de Deus, ela não é uma mera informação, ou mera informação ou formação, não, mas ela tem impacto na vida de quem lê. Ela tem impacto na vida de quem lê. Nós temos um testemunho aqui na igreja de alguém que passou a ler a palavra de Deus. Hoje é líder aqui no nosso meio, é um homem honrado, é um homem que tem função na igreja, mas ele veio para cá depois da esposa. A esposa veio primeiro e ele lia a palavra em casa, mas ele lia no objetivo de entender, de conhecer, porque a sua esposa já era cristã, já era crente, a mãe dela também, a família dela também, e ele não. Ele disse: bom, eu vou pesquisar um pouco essa palavra, eu vou ver de fato o que é que ela tanto aprecia ou tanto ama neste livro. E ele passou a ler, e ele disse que leu durante quase um ano inteiro essa Bíblia. Ao cabo de um ano ele veio aqui e fez a decisão dele. Você sabe quem é? É Wagner. Wagner se converteu assim. A decisão de Wagner foi dessa forma. Ele pegou a palavra e ela teve um impacto na vida dele, mas um impacto que transformou. Ela revelou o coração dele, né? Essa palavra, ela é instrumento do Espírito Santo. Ela fala profundamente ao nosso coração, né? E ela arranca dos nossos olhos esta venda, né? Estas escamas, como diz a Bíblia, as escamas dos nossos olhos que nos impedem de enxergar a Deus e o nosso próprio pecado, né? Por quê? Porque quem tem essas escamas não consegue enxergar o seu próprio pecado e entende que é uma pessoa boa, que é uma pessoa que não faz mal a ninguém, é uma pessoa que não mata, não rouba, é uma pessoa que é uma mulher fiel, é um homem fiel, né? Um bom pai, é um bom filho, é um bom marido, enfim. E todas essas qualificações apresentadas na concepção de quem tem ainda escama nos olhos, pode levá-lo à eternidade. Mas nós sabemos que absolutamente nada disso. Por quê? Porque a salvação, ela não vem como mérito pelo que você é ou pelo que você fez. A salvação, ela vem por obra e graça do Espírito Santo. Você tem que reconhecer. Só existe um caminho. Não existe absolutamente nenhum outro caminho que possa te levar a Deus, que não seja Jesus, através do arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento não há salvação. Irmão, eu nunca me arrependi. Então tem que se arrepender. Se arrepende. Você já encontrou pessoas que dizem: não me arrependo de nada não. Pelo contrário. Rapaz, você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Não, não me arrependo de nada, absolutamente nada. Tudo que eu fiz, faria de novo. Tem gente assim ou não? Né? Ontem eu estava assistindo um seriado, pela terceira ou quarta vez esse seriado eu assisto, juntamente com o Márcio, a gente assiste de lá há muito tempo. Então o que é que acontece?
nesse seriado, esse homem, que é o ator principal, ele é um camarada que consegue resolver as coisas e ele faz o que tem que ser feito para resolver, para proteger seu país, sua nação, sua família, enfim, ele faz qualquer coisa. E aí ele já fez muita coisa, né? E agora ele pegou um patógeno numa arma química e ele está morrendo. Ele está morrendo. E o hospital, o médico deram 2 dias a ele, 1 dia, 2 no máximo de vida. Ele está numa cama. E agora nesse momento, bateu o arrependimento. E aí ele manda chamar um muçulmano, né? Aquele líder lá da mesquita lá. E aí ele vai lá atender ele. E aí ele diz: tantas coisas erradas, hoje eu me arrependo. Mas ele não se arrependia. Mas agora, frente a frente com o final da vida, frente a frente com o fim de tudo, aí, meu amigo, nós vamos ver quem é quem, né? Aí a gente vai ver quem é quem. Porque só não tem medo de ir para o desconhecido, só não tem medo de ir para o outro lado aquele que tem convicção do que está do outro lado, aquele que sabe para onde vai, não é? E aí ele não tem medo, e aí ele se arrepende lá e faz lá o seu arrependimento. Mas somente o Espírito Santo é que retira dos nossos olhos essas escamas para que a gente possa ver os nossos erros, os nossos pecados. A comparação da palavra de Deus, ela é colocada aí como uma espada de 2 gumes. Houve épocas em que as espadas, elas tinham somente um lado afiado, né? É aquelas espadas um pouco côncavas, né? E ela tinha só um lado afiado, o outro não. Mas depois as guerras vão chegando e a criatividade também, e as espadas passaram a ter 2 gumes, ou 2 bocas, né? Então ela cortava de qualquer lado, aonde batesse cortava. A palavra de Deus é comparada a uma espada de 2 gumes, ou seja, ela consegue penetrar e cortar no mais difícil acesso do coração humano. Isaías 49:2 diz o seguinte, Isaías 49:2 diz assim: e ele fez minha boca como uma espada afiada. Essa palavra profética, ela refere-se também a Jesus, que as palavras dele eram como espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados. Apocalipse capítulo 1, versículo 16 diz assim, uma descrição do próprio Cristo, João descrevendo quem ele viu. Ele diz assim: e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Uma palavra poderosa, que tem destino, que não volta vazia, que é capaz de penetrar, é capaz de dividir juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração humano. Ainda em Apocalipse capítulo 2, versículo 12, diz assim, Apocalipse 2, versículo 12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, estas coisas, ou estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E ainda em Apocalipse 2, e o versículo 16, ele diz assim: portanto, arrependam-se, ou arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E o que é a espada da minha boca? A palavra. Para finalizar, João 12, 48 diz assim: aquele que me rejeita, diz Jesus, e não acolhe, olha,
olha que link com as palavras de Deus lá na antiguidade com Moisés, lá no Sinai. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa mesma o julgará no último dia. Apocalipse, anote aí, capítulo 19, versículo 15, apenas uma parte dele diz assim: de sua boca sai espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ou seja, a palavra de Deus, ela é espada, ela é espada de dois gumes para ferir as nações, mas não é os povos, todas as pessoas, não. Esta palavra vai ferir, ou seja, vai julgar aqueles que não acolheram, que rejeitaram as palavras que saíram da boca desse profeta que foi levantado por Deus, chamado Jesus Cristo. Então esta palavra ferirá estas nações que rejeitaram e não acolheram estas palavras. Então, irmãos, entenda, você é instrumento de Deus para levar esta palavra afiada como espada afiada de dois gumes. E não se preocupe, porque esta palavra, ela mesma dividirá alma e espírito, ou seja, ela mesma consegue penetrar aonde a capacidade humana, psicológica, enfim, acadêmica, seja lá que capacidade for, não consegue penetrar. Esta palavra consegue. Por quê? Porque ela é viva e eficaz. Viva porque ela vem de Deus, e eficaz porque ela transforma. Ela efetua e realiza o propósito para o qual ela foi enviada. Por isso ela é eficaz. Então, nós não temos que nos preocupar. A própria palavra fará o trabalho que nós desejamos fazer, muitas vezes. Mas não se preocupe, é ela quem vai fazer. Amém? Por hoje é só. Na próxima semana, nós continuaremos e nós apresentaremos alguns casos, algumas dúvidas que são levantadas na defesa dessa convicção. E eu vou apresentar para vocês algumas situações, alguns casos, e que a palavra de Deus, ela esclarece, ela te dá as razões para que você possa defender a sua fé a quem quer que lhe peça a razão da sua esperança. Amém? Então a gente vai aprender muita coisa na próxima semana. Irmãos, essa série, ela é fantástica. Eu confesso a vocês que Deus falou profundamente no meu coração. Eu já dei um curso chamado Conhecendo as Escrituras. São 7 semanas de estudo que nós demos já aqui, fizemos até 4 turmas, mas a profundidade que nós vamos entrar agora em nossas convicções, ela é muito mais aprofundada ainda do que aquele curso que nós tivemos no início da pandemia, em 2020, 2019, 2020, quando nós tivemos que parar em função, né, de todas essas coisas. Então vocês vão amar. Eu fui impactado, Deus falou profundamente no meu coração, e a minha oração é que Deus fale ao coração de vocês e traga a mesma alegria que trouxe ao meu, ao coração de vocês, ouvindo essas palavras. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por terem vindo. Deus os guarde e vamos para o culto à noite. Amém?